questão do reino e salvação é uma questão de posição. Agora nós vamos entender um pouco a diferença da salvação e do galardão, ok? Qual a diferença de salvação e galardão? Galardão se fala recompensa do crente. Já coloca aí, salvação fala de recompensa. E qual a diferença de ser salvo e de receber a recompensa, Danilo? Qual que é a diferença de eu ser salvo e de receber a recompensa? A salvação está relacionada à vida eterna. Se é vida eterna, não perde, né? Porque é eterno. Então, uma salvação eterna. Agora, o galardão virá quando o Senhor vier distribuir a recompensa aos seus servos que foram fiéis, né? Vai alcançar a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras. A graça é a salvação mediante a Cristo, mas a salvação ou a graça não é por obra. Obra fala de reino para eu ser recompensado e ter-lhe. Mas a salvação é através da graça em fé em Cristo Jesus. Salvação ou graça é por fé, reino é por obras. Salvação, eu creio em Cristo e sou salvo no Espírito. Agora, para mim ter o reino, eu tenho que negar a mim mesmo e eu tenho que fazer a vontade de Deus, passando por tribulação, vou aperfeiçoando a salvação da alma, e quando Cristo vier, vou ter o meu corpo glorificado, tenho a salvação nos 3 aspectos, espiritual, meu corpo, vou ser provado as minhas obras pelo fogo, e vai ser aprovado, porque eu fiz a vontade de Deus, e vou ter uma recompensa. Esforço fala de reino, através das obras, que é a recompensa, galardoado. Agora, fé em Cristo, você não tem esforço. Se você fala que tem esforço para ser salvo, você anula a morte de Cristo, né? Porque graça é uma troca por nada de alguém que nada merece. Falei. Graça é uma troca por nada de alguém que nada merece. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não é por obras. Vamos ler alguns textos. Efésios, para mim é um texto-chave, que foi lá na introdução, lembra dele? Esse aqui é o carro-chefe, se você não entender, misericórdia. Efésios. Umas páginas aqui que tá me dando trabalho. Eu vou falar o curso inteiro, né? Nossa, páginas. Pronto. Não tem tato. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvo. Então eu sou salvo pela graça. Por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis. Não se perde. Então a salvação é um dom. Então a salvação não se perde. Versículo 9, não vem de obras, então a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. A nossa glorificação é em Cristo, Ele já fez por nós. Então, salvação é pela graça e não é por obras. Abra aí para mim Romanos 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 28. Fala assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sem as obras. Nós somos justificados, somos justos pela fé em Cristo. Então Ele me fez justo através do sacrifício de Cristo. Romanos 4, versículo 4 e 5, fala assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão.
Aquele que faz qualquer obra não é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Então, assim que eu recebo a salvação pela graça, eu faço a obra, eu não vou perder de não receber o galardão, mas tudo começou pela graça. Entenda, graça é uma coisa, reino é outra, mas a graça está ligada às obras. Para mim ter obra, eu tenho que ter a graça, e para mim ter a graça, eu posso ter a obra. Um depende do outro, mas um tem uma diferença. Versículo 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, na sua fé lhe imputa como justiça. Então, se eu não praticar, mas somente crer na justiça em Cristo pela fé, as minhas obras é imputada como justiça através da justiça de Cristo. Eu tenho a oportunidade de ter as obras através da fé em Cristo. Mas se eu não quero fazer, se eu não quero praticar o que eu creio, não receberei as obras. Eu não vou, não, se eu não quero praticar as obras daquilo que eu creio, se eu não quero praticar as obras daquilo que eu creio, através dessa fé, eu não vou receber o galardão que vem através das obras, tudo por causa da justiça de Cristo, entendeu? Então, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, então eu sou justificado pela fé, eu sou justo, sou salvo pela justificação de Cristo, então eu creio pela fé. Temos paz com Deus agora. Antes éramos inimigos de Deus. Houve uma parede, uma barreira entre o homem e Deus, e Cristo veio, nos justificou e nos religou novamente. Agora nós temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por causa dele, ok? Romanos 5:1, agora abre aí Romanos 9:30. A salvação é pela graça e não por obras. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então, a justiça de Cristo é pela fé quando eu creio e confesso. Não é por obras. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, ou seja, ele cumpriu, assim que ele cumpriu, muda-se a lei e anula ela. Então, ele cumpriu a lei, então o fim dela chegou até Cristo. Muda-se o sacerdote, muda-se a lei, e ele veio para cumprir, cumprindo, ele aboliu a lei. Então, porque o fim da lei é Cristo. Cristo ele cumpriu, por isso que acabou a era da lei. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu não preciso mais de lei para ter que fazer obras. Porque uma lei que eu fazia obras nela é para eu tentar me salvar. Então, eu praticava obras para eu tentar me salvar. E estas obras, quando eu tentava, cada vez que eu fazia, eu me afundava ainda mais. Eu pecava ainda mais. E Deus não estava aceitando. Então, Cristo cumprindo todas essas obras da lei, agora eu tenho que crer e confessar aquele que cumpriu, porque através dele eu sou justificado, através dele eu sou salvo, quando eu creio e confesso. Nós lemos Romanos 10:4, né? Romanos 10:4. Agora abre aí em Romanos 11:6. Mas se é por graça, não é pelas obras. Então, se eu sou salvo pela graça, não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se eu faço a obra, já não é graça. Se eu faço a obra para eu ter a salvação, então já não é graça, porque graça é um presente de alguém que nada merece.
Eu não merecia, mas se eu tenho que fazer para merecer a salvação, eu anulo o sacrifício de Cristo. Então já não é graça, é mérito. Então, se eu faço algo para merecer a salvação, é mérito. Aí, aqui está falando, já não é graça. Aqui, se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então, se eu faço obra para ter a salvação, já não é graça, é mérito. E de outra maneira, a obra já não é uma obra. Não é obra de Cristo, é obra humana. Gálatas 2,16. Abre aí. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Vou chegar lá. Aqui. Gálatas 2,16 fala assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Eu não sou justificado pelas minhas obras, eu não sou salvo pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Ele é a graça. Eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras. Vocês estão entendendo? Estou lendo sua Bíblia. Não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ah, meu Deus, esse versículo aqui mata. Já está provado. Se pelas obras eu tentar me salvar, são obras humanas que não vai me justificar, porque eu vou tentar me salvar por mim mesmo e eu anulo a graça. A graça pela justificação, pelas obras do que Cristo já fez. Ele já fez por mim o que eu ia tentar fazer e não conseguia. Então ele já fez por mim. E pelo que ele já fez por mim, eu crendo nele, sou justificado. Olha o que fala no versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Cristo morreu em vão. Se eu falo que a minha salvação, ela vem pelas obras da lei, pela justificação da lei. Mas a minha salvação, ela vem pela justificação na fé em Cristo. Isto é graça. Mas se eu falo que a minha justificação vem pelas obras da lei, a graça é anulada. Não é, entenda. Abra aí ainda em Gálatas 3, versículos 5, 6 e 24. 5 e 6 fala assim, ó: aquele que vos dá o Espírito, quem que dá o Espírito? Deus. E o que opera maravilhas, Deus, mas está falando de Cristo. E o que opera maravilhas em vós e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Esse que faz, esse que deu o Espírito, ele faz pelas obras da lei ou pela pregação na fé? Assim, que é pela pregação da fé. Assim como Abraão creu. Abraão creu, ele foi salvo porque ele creu em Deus, que é o Antigo Testamento. Cristo, ele era um mistério oculto. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então ele foi justificado porque ele creu em Deus, ele foi salvo. Olha o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu como tutor para nos conduzir a Cristo,
para que pela fé fôssemos justificados. A lei, ela só serviu para aqueles que, quando aceitou Jesus, era novinho na fé. A lei servia para você começar a amadurecer. A lei era como um professor. Não mata, não rouba, vai na igreja, faz isso. Ele vai começar a te disciplinar, a lei. À medida que você vai conseguindo amadurecer, você vai sabendo as leis. Vai chegar uma hora que você não precisa mais da lei. Você já entendeu o que você tem que fazer. Agora que você amadureceu mais um pouquinho, agora sim, você vai o quê? Essa lei vai te conduzir com maturidade para Cristo. Chegando em Cristo, você vai pela fé confessá-lo como o seu Salvador e você vai ser justificado. Uma vez que você quer tentar dar uma escorregadinha, agora já não mais serve a fé em Cristo. Você tem que voltar para a lei para se tornar voltar para os caminhos. Então a lei, ela serve como um tutor, como um professor. Último versículo, então você deve estar cansado. Abre em Filipenses para mim, 3:9. Filipenses 3:9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha o que Paulo fala. Não vem, ache nele, não em mim, tá? Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Está mais do que provado que a justiça de Deus vem pela fé através de Cristo, não vem pela lei, não vem pelas obras da lei. Então, nós vamos ver agora que se a salvação é referindo-se pela fé em Cristo, quando eu creio e confesso, já a recompensa ela vai depender do quê? De mérito, de esforço. Depende se você merece ou não merece. Então, salvação não tem esforço. Recompensa tem esforço, porque através de obra, porque desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço, conquista, briga, guerra. Então, vai depender da posição, vai depender do mérito. Deixa eu te dar um exemplo. Deus, dono de uma universidade. Deus, ele é dono de uma universidade. E nós vamos lutar pelo diploma. O diploma é o reino. A matrícula e as aulas, elas são de graça, né? Elas são de graças por Deus. Então, essa matrícula e essas aulas é a salvação. Mas nem todos que vão à escola receberão o diploma, vão querer o reino. Nem todos, só querem a salvação. Eu vou dar esse exemplo na Bíblia. Abre em Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22, 14. Mateus 22, 14 fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, muitos são chamados para se matricular nessa universidade, muitos são chamados para irem às aulas, mas poucos vão ser os escolhidos para, no final, receber o diploma. Quem já fez faculdade? Quando vai começar a faculdade, é aquela sala com 40 alunos, com 50 alunos, mas depois de 5 anos, 4 anos, no final, quantos perseveraram até o fim para receber o diploma? Uns 20? Uns 25? Metade? Menos da metade? Muitos são chamados para ser salvo, mas poucos vão ser os escolhidos para entrar no reino, que é para receber o diploma. Abre em Lucas. Essa aula eu acho que está sendo de grande valia para você, né? Lucas 13.
Lucas 13. Lucas capítulo 13, versículo 22 e 23, fala assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Aqui está dizendo, poucos os que se salvam. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A porta estreita está falando não da salvação. A salvação está falando que esforça-se. Esforçar, você tem que fazer esforço físico. Você tem que merecer. Então é se esforçar, é lutar. Está falando de reino. O que fala de esforço, de luta, o que vem, tudo que você tiver que fazer para merecer algo, não é salvação, é reino. Então esforçar para entrar na porta estreita é reino. Então esforça-te para entrar na porta estreita. Por quê? Porque muitos vão se salvar, aqueles que confessar e crer. Então salvação é confessar e crer. É você confessar e crer no que você confessou. Agora, reino é para se esforçar. Então Jesus está priorizando. Esforça-se para entrar na porta estreita. Então, porta estreita está falando de reino. Guarda isso. Porta estreita está falando de reino. Então, nós vemos aqui em Lucas, muitos querem só ficar salvo. Já percebeu? Muitos só querem só ficar salvo. Mas só ficar estudando, tendo colegas de escola, curtindo o momento, mas não querem o diploma. Então, se esforçar, ter boas notas, né, e ser dignos de garantir o seu diploma de formatura, é ter o direito do reino. Abre aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo 2. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2,15, ó, aqui, ó. 2,15. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado nessa universidade, neste reino. Você tem que estar aprovado nesse reino para você receber o diploma. Como obreiro, como aluno, né, no final da universidade para a formatura, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem o que você estudou, o que praticou, agora para você ter o diploma. Então, este reino não é só entrar e se matricular e estudar. Tem que pegar o diploma. Então, guarda esta frase. Não basta ter fé, você tem que vencer. Não basta eu só crer, eu tenho que vencer. Guarda isso, não basta crer, tem que vencer, tem que ir até o final. Então, aquelas pessoas não foram bem nas provas. Então, esse não ir bem nas provas é como se fossem os dons, as obras, né? E que elas foram reprovadas. Só que não significa que vai perder a salvação. Ficará de recuperação, que é uma disciplina, né? Ou essa pessoa ela vai repetir de ano e fará novamente as aulas. E essas provas para ser aprovado e poder pegar o diploma. Então, no milênio, a igreja vai ser reprovada. Ficou na tribulação, está ficando de recuperação, né? E vai passar de novo no milênio por uma disciplina. E no final vai receber o diploma. Então, mediante esse exemplo que eu dei aqui para vocês,
Isso será no milênio, né? Onde a igreja vai passar por esse período milenar, por essa reprovação, vai passar de novo por uma disciplina. Então, está se referindo ao milênio. O milênio é a repetência, o tempo de qualificar os crentes que não se tornaram vencedores, né? Que não foram qualificados nesta vida. Em outras palavras, se você quiser entender melhor, serão 1000 anos de tratamento para ser aprovado por Deus. Por isso não podemos nos conformar nesta vida apenas com a salvação, mas nós temos que ser qualificados nessa vida mediante as obras. Para que, Danilo? Para sermos qualificados por Cristo e receber o galardão, a coroa, governo, trono, reinar com Cristo e nações. E vamos ter o direito do reino, ser chamado de vencedor, filho varão, ser levado no rapto, sem ter que passar por essa disciplina no milênio. Nós não vamos precisar passar por essa disciplina no milênio. Então, o que nós aprendemos? Uma vez que sou pecador, meu alvo é a salvação. E após ser salvo, o meu alvo tem que ser a recompensa pelas obras de Cristo na terra. Galardão, coroa, governo. Abre em Filipenses 3. Filipenses 3, volta um pouco aí. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, as coisas velhas se passaram. O que está falando? O tempo da doutrina, né? Das obras da lei, né? Que a lei era um tutor. Eu já fui salvo, né? Eu não preciso mais falando. Ai, eu tenho que ter a salvação, eu tenho que parar de pecar, porque eu preciso ser salvo, eu tenho que buscar a salvação. Mas você já confessou, você não precisa mais ficar voltando nessa repetição, né? Ai, ser salvo, perde salvação, ser salvo de novo. Ai, salvação, salvação. Gente, as coisas velhas se passaram. O tempo que você aceitou a Cristo, já aceitou, você já é salvo. Agora acabou ali, fecha a casinha. Agora o seu alvo é uma recompensa, meu filho. Agora é metanoia, metamorfose, amadurecimento, tá? Transformação da alma. O seu alvo agora é um alvo, é um prêmio pela soberana vocação de Deus, que é o reino. Abre em Mateus 11, 12. Vamos lá. Mateus 11, 12. Essa aula tem que ter norte para você. Mateus 11, 12. Nossa, depois dessa aula, depois deste curso, você vai ser transformado. Meu Deus, fica até com medo de ser lá na igreja. Mateus 11, 12. Fala assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência. Graça não é fé. Mas o reino está falando de esforço, de violência, né? Esforça-te para entrar na porta estreita. Desde o tempo de João Batista e até agora. E se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele. Então, para mim entrar no reino é através de esforço. Eu tenho que me esforçar desde o tempo de João Batista, quando ele começou. Foi a partir de João Batista que a lei ela acaba, porque já vem pregando sobre a graça, pregando sobre um reino. Então, dali por diante, eu tenho que entender que eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir para que o reino venha através das obras, que é através de um esforço. É através de um esforço. Então, é desde os tempos de João Batista. Abre Marcos